galera, eu sou o pastor Lucinho e nós estamos aqui começando mais um programa para abençoar a sua vida nesses 10 anos de aniversário da Rede Super. Começa agora um programa que o objetivo é responder suas perguntas, os seus dilemas. Eu tenho muitos dilemas e dúvidas na minha vida, mas eu estou aqui nas minhas mãos com um livro que tem as respostas para os maiores dilemas do ser humano. E eu queria te convidar a participar comigo agora. Está no ar o programa Loucos por Resposta. Nós sabemos que existe a vontade revelada de Deus e a não revelada. A vontade revelada de Deus está aqui nesse livro. Mas é a vontade não revelada que geralmente grila o pessoal. E nós temos perguntas que já chegaram para a gente, as pessoas nos enviaram. E nós vamos então ouvir as perguntas agora e já vamos entrar para as respostas. Vitor, qual é a sua pergunta, querido? Olá, meu nome é Vitor, sou de Belo Horizonte. Eu queria saber qual o maior desafio de ser pastor para os jovens. O Vitor está perguntando sobre pastorear jovens, eu posso falar um pouco sobre isso. Não é fácil. O maior desafio, são muitos, mas o maior desafio de pastorear jovens, eu até quero ler aqui, Filipenses capítulo 2, verso 7, diz assim: mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A Bíblia é muito clara que quando Jesus quis atingir a humanidade, ele não convidou a humanidade a subir até o nível dele. Ele é que desceu, se esvaziou e tomou a forma de homem. Então o que eu tenho para te dizer, Vitor, e para todo mundo que está nos assistindo, é o seguinte: o maior desafio de pastorear jovens é se esvaziar e descer. Por quê? Porque eu tenho rodado o país, eu tenho ido por muitos lugares pregar o evangelho, mas o que eu tenho descoberto? Que muitos líderes de adolescentes e jovens querem fazer um ministério de jovens para eles. Aí não funciona, amigo. Nós temos que entender que essa geração é uma geração que a gente tem que comunicar com eles no nível deles. Então, o louvor tem que atingir o adolescente, a palavra tem que atingir o jovem. Não adianta o líder de jovens ir embora para casa e dizer assim: ai, como eu gostei, ai, como foi gostoso, eu gostei. Você gostou e pode ser que todo o resto tenha odiado. Certa vez eu fui numa igreja e quando eu cheguei lá, o líder de jovens falou comigo: o nosso culto de jovens está muito fraco. E eu olhei para aquele líder de jovens e eu vi que tudo que ele estava fazendo assim, era com boa vontade. Mas boa vontade, Vitor, não basta para poder trabalhar com jovens, não basta. Então eu dei uma dica para ele, falei assim: olha, você vai mudar a sua roupa, você vai tentar mudar um pouco seu linguajar, mas se você quiser ver um resultado imediato, começa mudando o louvor. Aí ele disse assim para mim: o que eu faço com o louvor? Eu falei: quando acabar o culto de adolescentes, de jovens da sua igreja, entra no carro do pessoal, dá o play no som, e a música que estiver tocando lá, você anota, e aí você começa a tocar essas músicas na igreja. Ele ficou assim meio grilado, me olhando. Aí eu disse para ele: faz e você vai ver o que vai acontecer. Ele fez. Ele entrou no carro, anotou as músicas que os jovens estavam ouvindo quando chegaram para a igreja, e na semana seguinte ele fez o louvor daquele jeito. Meu amigo, a galera pirou. Eles eram 50 jovens, passaram para 250 em menos de 3 meses. Então, na verdade, o que tem que acontecer é um esvaziamento. Quem sabe você, líder de jovens, não gosta de ouvir determinadas coisas, mas você não vai fazer o culto para você. Se o culto, por exemplo, de adolescentes e jovens for parecido com o de domingo, cancela um dos dois. Se o pastor de jovens for parecido com o pastor que prega no domingo, cancela um dos dois. A minha mensagem para você é essa: Jesus se esvaziou, desceu no nível deles, olhou nos olhos deles e conversou na linguagem deles. Por isso a humanidade entendeu, a humanidade se converteu. Não adianta a gente ficar falando de Madonna, sendo que agora é Lady Gaga. Não adianta a gente ficar falando de Orkut, sendo que agora é Facebook. Não adianta ficar falando de ficar, sendo que o negócio agora é pegar. A gente tem que se reinventar. A gente tem que entrar lá dentro de casa e pensar assim: o que eu gostaria de ouvir se eu chegasse na igreja agora e eu sou um jovem solteiro, brasileiro, evangélico, estou cheio de tentação, dúvidas, dilemas. O que eu gostaria de ouvir num culto? Aí você pega aquilo, você leva para a igreja e você alimenta aquelas almas ali preciosas, você começa a falar a linguagem deles. Você não tem que se descaracterizar, entenda bem. Eu não vim aqui dizer que você tem que perder a sua identidade, mas você tem que se esvaziar e você tem que descer, e o maior exemplo é o próprio Filho de Deus, que fez isso da maneira mais linda possível,
O conselho que eu te dou, Vitor, hoje é exatamente esse. É você olhar para dentro de si, não ir pelas suas preferências pessoais, pegar esse exemplo de Jesus. Jesus usava o que ele tinha. Ele usava roupa, ele usava a árvore, ele usava o gado, ele ia dando os exemplos. Como que você vai pregar para jovens? Você tem que pregar com os exemplos deles. Um pastor veio me dizer, Lucinho, você vai pregar no domingo na minha igreja? Repreenda os jovens da igreja, porque eles não calam a boca durante o meu sermão. Eu perguntei para ele, quando o senhor prepara o sermão, o senhor põe algum ponto do sermão, alguma coisa que tem a ver com os jovens? Ele disse, não. Eu falei, então, pastor, com todo respeito, mas o senhor está jogando a isca errada para pegar o peixe. Não vai dar. Tem que ter a isca certa. E a isca é eu mesmo, é você mesmo. Se você for um louco por Jesus e chegar ali e amar aquela galera, eles vão ver isso na hora e eles vão se entregar e vai ser tão fantástico os resultados. Deus vai fazer algo maravilhoso e você verá a resposta do Senhor para a sua vida. Fica firme nesse caminho, ame essa galera, pega junto deles que você vai ver o que Deus vai fazer. Bem, eu quero agora te convidar a mandar a sua pergunta para cá. Porque se você enviar a sua pergunta para mim, eu vou ter esse prazer de responder aqui e você vai poder dizer para a galera, olha, eu mandei minha pergunta, o pastor Lucinho passou ao vivo, o que é que você tem que fazer? Muito simples, muito fácil. Você faz assim, ó, você se grava no máximo uns 20 segundos, não fala muito. E você fala a sua cidade, fala a sua igreja e manda o link para o endereço eletrônico que eu vou te passar, que é loucos@redesuper.com.br, loucos@redesuper.com.br. Nós já vamos agora direto para a segunda pergunta com o Dinei. Dinei, fala aí, querido, qual é a sua dúvida? Olá, pastor Lucinho, eu sou o Dinei Santos, da Igreja Batista da Lagoinha de BH. A minha pergunta é, você acha que deveria ter uma comissão para avaliar mais a nossa literatura cristã nos dias de hoje, em relação à qualidade? Dinei, você tocou num ponto aí, amigo, muito importante. Eu quero até ler algo sobre isso. Eclesiastes diz assim, não há limites para fazer livros. Se você está me fazendo essa pergunta, eu creio que você é um leitor, que você gosta de ler autores nacionais e autores de fora também. E como todo mundo está liberado para escrever, então não é fácil. Por quê? Porque é produzido material de todo tipo. Coisas muito boas, coisas não tão boas e coisas que, na verdade, até prejudicam. A sua pergunta é muito clara. Você está dizendo, será que a gente podia fazer uma comissão? Eu sei que essa comissão existe, sabe para quê? Para avaliar filmes. Nos Estados Unidos existe uma comissão composta por pessoas leigas, civis, que essas pessoas sentam e todos os filmes que vão entrar no ar, eles se assentam ali e eles então fazem uma avaliação e dependendo das violências, do sexo, dos palavrões que tem no filme, eles colocam uma classificação. Como seria bom se a gente pudesse fazer isso com literatura cristã? Mas infelizmente, eu acho que o mais longe que a gente vai conseguir ir nesse quesito é de fazer isso dentro das nossas igrejas. Então, por exemplo, você vai adquirir um material de escola bíblica dominical das suas crianças. Você pode montar uma comissão e estudar aquele assunto. Para quê? Para que você não traga para dentro da sua igreja um material que não tenha nada a ver. Eu ouvi falar um tempo atrás sobre uma igreja muito simples. Uma igreja num lugar assim onde as pessoas não tinham nem televisão, nem sapato, nem chinelo, as roupas muito simples. Pessoas que moravam em casa, de chão batido. E o pastor daquela igreja muito simples gastou um dinheiro que não tinha e comprou um material para poder estar na escola bíblica dominical. Sabe o que o material falava? Sobre a importância de não fazer coisas erradas na internet. Agora, o pessoal nem TV tinha. O pessoal, muito menos computador. Então aquele material ficou irrelevante. Uma coisa que eu e você temos que entender é o seguinte, temos que encher a nossa mente de literatura boa. A Bíblia em primeiro lugar. Nunca comprometa a leitura da Bíblia pela leitura de alguma outra coisa. Mas o que eu e você temos que fazer é selecionar e selecionar bem. Tem muitos autores bons nacionais despontando agora. Mas tem os clássicos de fora também, que você deve ouvir e deve ler e deve divulgar para a sua galera. Por quê? Porque quando a gente não gosta de alguma coisa, isso se espalha muito rápido. Mas quando a gente gosta, a gente então passa a notícia para frente. Mas uma coisa terrível do cristão
evangélico brasileiro, sabe qual é? Que nós lemos 7 vezes menos do que o argentino. Para cada um livro que a gente lê, o argentino lê 7. O francês, para cada um livro que a gente lê, o francês lê 14. E o americano lê 16. 16 livros. Então, muitas vezes, o que a gente faz? A nossa vida cristã é baseada simplesmente nos CDs. Eu não estou aqui falando mal dos CDs. A minha casa é lotada de CDs dos grandes artistas evangélicos. E eu ouço louvores que abençoam a minha vida, que abençoam a minha família. Mas tem uma coisa, nós temos que começar a ler mais. Precisamos ler e precisamos ser criteriosos naquilo que a gente lê. Muito criteriosos. Eu estudei durante 9 anos teologia. E chegaram às minhas mãos livros maravilhosos. Maravilhosos. Eu posso te citar alguns aqui. Você pode ler, por exemplo, o livro Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. É um livro onde poucos livros que eu vi no mundo resumem a fé cristã de uma forma tão linda. Você pode ler o livro Cristianismo Puro e Simples, do John Stott. Fantástica, leitura fantástica. Você pode ler os livros do Max Lucado, meu Deus. São tantos títulos que esse homem tem, que abençoa a nossa vida. Aqui no Brasil nós temos autores fantásticos que o Senhor tem levantado para abençoar a vida da nação. Agora, o importante é você não cair na mentira da literatura, entre aspas, espiritual. Tem muita gente falando coisas baseadas na sua própria experiência e não na Bíblia. Pega o livro, compara com a Bíblia. A verdade que está sendo pregada está na Bíblia? Beleza. Não, não. Por exemplo, outro dia eu vi um livro cristão dizendo que um cristão poderia ficar possesso de demônios. Eu, pastor Lucinho, não concordo com isso. E eu não vejo na Bíblia isso. Eu acho que a gente pode ficar oprimido, eu acho que a gente pode ficar entristecido, acho que um cristão pode ter uma depressão, mas possessão. E aquele livro, então, eu falei, meu Deus, esse livro aqui eu não recomendaria para alguém. Então eu acho que é uma pergunta muito boa. Nós temos que ter as nossas comissões. Dentro das famílias, os pais têm que estar ali unidos para deixar chegar só coisa boa nas mãos dos seus filhos. Legal? Nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas e você já pode me enviando a sua. Galera, já estamos de volta com o programa Loucos por Resposta. Eu sou o pastor Lucinho e estou aqui com você para tentar responder essas perguntas que, na verdade, eu não tenho resposta para tudo, mas esse livro aqui tem. Esse livro aqui, quando ele está fechado, ele não é nada, mas aberto é a boca de Deus falando. É o único livro do mundo que, quando é lido, o autor se faz presente. E eu já quero chamar a próxima pergunta nesse momento, que é a do André. André, qual é a sua dúvida, querido? Bom, meu nome é André, eu queria fazer uma pergunta a respeito da igreja hoje que está querendo trazer os conceitos do mundo. Eu falo assim, vamos dar um exemplo de festas, né? Os conceitos das festas, das caracterizações, e estão querendo trazer isso para dentro da igreja. Eu queria saber qual que é o limite, já que hoje a graça tem sido uma desculpa para a gente poder fazer tudo na igreja ou até fora dela. Eu queria saber uma opinião sua a respeito disso. Meu Jesus, André de Deus, você fez uma pergunta muito legal. Cara, deixa eu te dizer, quanto dilema sobre isso. Eu já quero começar lendo o que a Bíblia diz. Então eu vou ler aqui para você Ezequiel, capítulo 44 e o verso 23. Ezequiel 44, 23 diz assim: eles ensinarão o meu povo a diferença entre o santo e o profano, e lhe mostrarão como fazer a diferença entre o puro e o impuro. O texto está muito claro dizendo que existe uma linha fina que separa o santo do profano. Esse tema é muito polêmico. Por quê? Nós queremos levar essa geração para Deus, temos medo de não oferecer a eles o que eles querem, e por isso saírem da igreja para ir para as baladas, para as festas, para tudo. Mas ao mesmo tempo a gente quer colocar dentro da igreja tudo, mas como? Com que freio? Com que limite? Há quase 20 anos atrás, vou te falar da minha experiência. Quando eu comecei a pastorear adolescentes e jovens, eu rapidamente peguei um apelido. Sabe qual foi o apelido? Transformador de igreja em boate. Misericórdia, né? Mas era isso. Transformador de igreja em boate. Sabe o que eu fazia 20 anos atrás? Você não vai acreditar. Eu punha a galera para pular, para tocar bateria. Teve um culto lá que eu pus gelo seco. Meu Deus, deu uma confusão. Falaram que era fumaça do capeta, falaram que eu estava
arrumando. Aí, um outro dia eu me vesti de fantasia, me fantasiei de super-homem e comecei a pular junto com a galera e preguei sobre o super-homem. Falei que o super-homem tinha dupla personalidade. Aí o pessoal começou a falar, o pastor foi para a igreja com a cueca por cima da roupa. Ai, meu Deus do céu, o mundo entrando na igreja. Aí depois, com muito custo, sabe o que eu consegui pôr? Luzes. Aí quando colocou luz, meu irmão, aí, assim, o diabo era melhor do que eu. Hoje, não tem uma igreja que eu vou nesse mundo velho que não tem essas coisas, que não são raras as igrejas, que não tem uma abertura tão grande como a gente vê hoje. E eu fico assim olhando, e eu te confesso que eu fico até triste, dizendo, poxa, lá atrás todo mundo brigava comigo, hoje está tudo liberado. Qual é o limite que eu acho que nós devemos ter? Eu, por exemplo, todas as programações que eu fiz dessa maneira, eu tinha que estar presente. Por quê? Porque realmente, quando a galera se empolga, eles querem passar do limite. E com o pastor lá, a presença física do pastor é um inibidor. Por isso que o texto está dizendo assim, ele ensinará. Quem é ele que vai ensinar? É você, André. Sou eu, o Lucinho. Todos nós é que vamos ensinar para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, qual a diferença entre o santo e o profano. Fui numa igreja. Cheguei lá nessa igreja. Ô pastor, depois do culto aqui vai ter uma festa lá em cima. Vamos embora. Cheguei lá em cima com melança e tocando música gospel. De repente, irmão, começaram a tocar funk. Mas não tinha letra. Era só o batidão do funk. E as meninas começaram a rebolar e a descer. E eu olhei aquilo. Eu chamei o líder dos jovens. Eu estava em outra igreja. E eu disse para ele assim, isso aqui não dá. Passou. Aí, não, pastor, porque aqui você sabe, aqui é um lugar onde o funk é muito comum. Falei, cara, tem coisas que não dá para aceitar. Aí eu apontei para ele uma jovem e falei, olha aquela jovem. A jovem estava com o namorado atrás dela e ela com uma roupa assim muito sensual, se esfregando no rapaz ao som do funk. Não dá para ir até aí. Mas também, volto para o outro lado agora, não dá para a gente não fazer nada. Não dá para chegar num culto para o jovem, só abre a Bíblia, lê, prega, ora, vai embora. Não. Até que ponto vai? Você, o líder, vai ensinar a diferença entre o santo e o profano. Eu, por exemplo, não sou a favor de que toque músicas não cristãs dentro da igreja. Eu não sou a favor da música cristã em nenhum momento. Eu não sou contra quem é, eu respeito demais. Eu entendo que tem pessoas que dizem que aprendem muito, mas eu sou muito pilhado com isso dentro da igreja. Eu acho que a igreja, a gente pode, no altar, ter teatro engraçado, pode vestir uma roupa, pode fazer festa. Eu já fiz tanta festa, festa do cabelo, festa do dia dos namorados, festa de tudo, mas eu acho que tem um limite. E esse limite é o pastor, é a pessoa, é o líder espiritual que vai estar ali, porque tem novo convertido, tem gente velha de igreja, tem gente que não é crente, tem Judas Iscariotes, tem Pedro, tem todo mundo lá dentro. E é você, o texto está dizendo, ele ensinará a diferença entre o santo e o profano. Não pare de fazer festas. Já levei muitos jovens a Cristo fazendo festas. Não pare de se fantasiar, de colocar luz, de colocar gelo seco. Agora, a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31, tudo que fizer, faça para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Se vai pular, pula para a glória de Deus. Se vai celebrar, celebra para a glória do Senhor. Então o limite é esse. O limite é o líder, é o pastor, é a pessoa que vai ali com a palavra colocar. Bem, eu quero te convidar a mandar a sua pergunta para mim. Eu quero ouvir. Pode mandar pergunta. Olha, não é pergunta sobre a Bíblia só. Eu quero que você me manda qualquer coisa. Vira para mim, por exemplo, e diz assim, o que você acha da moda de hoje? O que você acha da Síria, do Líbano e do Irã, que estão brigando com os Estados Unidos? Eu não vou saber muita coisa, mas eu vou te responder. Eu vou falar, Jesus, me ajuda. Põe a mão na minha cabeça aqui, ajuda esse pobre pecador. E eu vou tentar te responder. Eu quero que você envie para mim agora. O que você faz? Se grave, no máximo 20, 30 segundos falando, viu? Filme você mesmo e manda o link desse vídeo para, anota aí, loucos@redesuper.com.br, loucos@redesuper.com.br, e vai ser muito legal responder. Vamos agora para a nossa outra pergunta. É de uma pessoa de nome estranho, é a Gerhansan. Gerhansan. Né? Não sei nem como é que pronuncia, não. Me perdoa se estiver errado. Qual é a sua pergunta, querido? Alô, amigos do Loucos por Resposta.
Qual a diferença entre chamada ministerial e ser separado para a obra? Qual a diferença entre chamado ministerial e ser separado para a obra? Olha, a palavra chamado fala de uma separação já. Eu, na verdade, não consigo ver uma diferença entre essas duas coisas. Agora, o que muita gente imagina é que o chamado ministerial tem a ver com largar tudo. Largar absolutamente tudo. Algumas pessoas, Jesus vai fazer isso, outras não. Outras pessoas, Jesus vai deixar que elas sigam no seu caminho, porque senão, a sua pergunta, olha bem, você é um empresário. E aí você diz, Deus me chamou. Então agora eu sou separado, vou parar de ser empresário. Não. Não necessariamente. Algumas pessoas, Cristo vai dizer, larga tudo. Larga a faculdade, larga seu trabalho, larga até a cidade onde você está. Mas o chamado ministerial que Cristo tem para mim e para você, essa separação, ela geralmente envolve continuar aonde você está. Alguns não, alguns sim. Eu vou ler para você aqui um texto, por isso que a Bíblia que tem sempre a resposta. Lucas capítulo 9, verso 57. Jesus chama 3 pessoas para caminhar com ele. O primeiro homem, Jesus diz assim, vem. E esse homem fala assim, ô Jesus, deixa eu primeiro sepultar meu pai que morreu. Jesus fala assim, não vai não. Meu chamado para você é imediato, larga tudo. Uma das perguntas que os jovens mais me fazem é, estou fazendo faculdade, mas Deus está me tocando para eu ir para o seminário. O que é que eu faço? Olha, eu vou dizer para você, eu estudei 9 anos de teologia, como eu gostaria de ter feito uma faculdade, eu não fiz. Eu nunca aconselho você a deixar a faculdade, eu aconselho o pior dos conselhos, sabe o que é? Faz os dois. Tenta fazer os dois. Você não é jovem? Você não é novo? Se não fizer isso agora, vai fazer quando? Então tem pessoas que Cristo vai mandar largar tudo, mas esses não são a regra não. Geralmente Jesus manda você continuar onde você está. O segundo homem, Jesus é que chegou para ele e disse assim, eu te seguirei por onde quer que você for. Muitos de nós na empolgação viramos para Jesus e falamos assim, eu tenho um chamado. E aí você sai louco atrás de Jesus e Jesus diz assim, peraí filho, as raposas têm onde dormir, as aves têm onde descansar, mas se você vier atrás de mim não tem muita coisa garantida não. Então muitas vezes nós estamos num chamado assim, precipitado, numa emoção de fim de culto, e a gente acaba caindo numa precipitação. O chamado de Jesus para esse homem era assim, o que Cristo estava dizendo é o seguinte, fica aí onde você está, você vai me seguir onde você está, não vem comigo não, que você não está preparado para dormir ao relento, você não está preparado para viver o que eu estou vivendo. E o terceiro homem virou-se para Jesus e disse assim, eu vou te seguir, Senhor, mas deixa eu despedir da família. Aí Jesus diz assim para ele, olha, quem põe a mão no arado não tem como olhar para trás. Não tem como olhar para trás. Vem, deixa de despedir e venha. Quando você fala de separação e chamado, você está falando da mesma coisa. Esse objeto pode ser separado para um uso, mas se usar ele para outra coisa, ele não foi separado. Quando Cristo nos chama, ele está dizendo, eu estou te dando uma missão. Essa missão pode envolver você mudar toda a sua vida ou não. Pode envolver você largar o que faz e o que estuda ou não. Pode envolver você deixar o lugar onde você mora ou não. Por isso eu quero te incentivar, você que está me ouvindo hoje, a cumprir o seu chamado. Eu fiquei com muita dúvida quando eu era bem jovem. Jesus me chamou, eu tinha 12 anos. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Mas eu queria tanto servir a Deus, que essa paixão foi crescendo dentro de mim e eu consegui cumprir o meu chamado. Hoje eu estou aqui, eu sou um evangelista, pastor, e ao longo dos anos, Cristo foi me mostrando, foi me separando. Durante muito tempo eu ainda trabalhei secularmente. Durante muito tempo eu ainda me envolvi com muita coisa que não tinha a ver com a igreja. Então, vai deixando Deus te usar. Se Ele está te chamando, Ele vai abrir as portas de dinheiro, de sustento, de estudo, de família, de tudo. Então é esse o conselho que eu tenho para você. Cumpra o seu chamado, seja separado pelo Senhor. Bem, o nosso programa vai ficando por aqui. Quero muito responder a sua pergunta semana que vem. Quero muito que você me mande a sua pergunta agora, já faz agora, não espera não. Entra na internet e manda o link para mim, loucos@redesuper.com.br. Deus te abençoe, até a próxima. Seja louco por Jesus. Tchau.